Nós estamos começando o nosso Evangelho Online e hoje nós estamos finalizando o capítulo 1 do nosso amado Evangelho, no tema Não Vim Destruir a Lei. Hoje nós vamos falar sobre o tema aliança entre ciência e religião. Mas antes disso nós precisamos entender um pouquinho o motivo desse grande conflito que existe entre a ciência e a religião. Na verdade, tudo isso acontece por conta de uma única figura que está presente tanto em uma como na outra. Trata-se de nós, homens. E devido ao nosso orgulho, devido à nossa vaidade, nós não conseguimos admitir o outro lado. Nós não conseguimos admitir a verdade de quem está na situação, vamos dizer, oposta, que foi assim que a gente entendeu até esse momento, né? Então, se o homem ele está na religião, ele não consegue admitir as coisas da ciência. E se ele está na ciência, ele não consegue admitir as coisas da religião. Vamos entender um pouquinho disso? Olha só. Quando você está na ciência, você está estudando as coisas da natureza, as coisas do mundo físico, desvendando as coisas do mundo físico. Quando você está na religião, você está estudando as coisas do mundo invisível, as leis de Deus, né? As coisas do mundo que nós não podemos ver. O grande problema, até aqui, é que nós entendemos que são coisas separadas, quando na verdade trata-se de uma única coisa. Tudo isso que rege tanto a natureza do mundo material, a ciência, como as leis que regem o mundo espiritual, portanto a religião, provém de uma mesma origem. Trata-se de lei de Deus. E tendo elas vindo de uma mesma origem, como pode existir esse conflito? Por que essa intriga tão grande entre ciência e religião? Olha só, a religião tem uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas da ciência, porque ela supostamente estaria negando as suas bases. Quer ver um exemplo? Adão e Eva. De verdade, tem como a gente continuar mantendo essa história de uma humanidade inteira surgindo de um único casal? A ciência mais do que provou de que isso não é possível. No entanto, nós nos apegamos a essa verdade, né? E queremos manter essa a custo de qualquer coisa. É preciso a gente entender e aceitar as coisas que a ciência vem nos trazer. O Espiritismo, no Livro dos Espíritos, pergunta número 50, ele vem explicar isso de uma forma diferente. Vem nos apresentar toda essa questão da ciência, mas sem abandonar o lado da religião. Deus, que é o Criador de todas as coisas, Criador inclusive das leis que regem todo esse universo, ele não poderia ter alterado as suas leis a seu favor, concorda? Do contrário, só o fato dele ter alterado já mostra que ele não é Deus. Porque se ele criou todas as coisas de forma perfeita, com toda a perfeição, por que ele teria que alterar a sua própria lei para poder fazer alguma coisa? Ele precisa seguir a sua própria lei. Então, nós precisamos deixar de nos apegar a essa verdade absoluta e entender o que o outro lado está nos propondo. E, gente, o fato de aceitar as coisas que a ciência está nos propondo, no que diminui a grandeza do nosso Deus? Olha só, um dia nós imaginamos que essa Terra era quadrada. Nós nunca tivemos condições de explorar esse universo como nós temos explorado atualmente. A ciência, cada vez mais que ela desvenda mais esse universo que nos cerca, mais ela nos apresenta um Deus que é muito maior do que o Deus que nós tínhamos a capacidade de imaginar. A ciência não diminui em nada a religião. A ciência não diminui o nosso Deus. Cada vez mais nós descobrimos que esse Deus é mais maravilhoso, muito maior do que nós temos capacidade de compreender. Então, nós precisamos enxergar isso com um outro olhar. Mas tem um outro lado, tem um lado da ciência, ou melhor, do homem que está na ciência também, né? Que tem dificuldade de absorver, de entender, de aceitar aquilo que está fora do seu controle. Como ele não pode medir, como ele não pode pegar, né? Ele não consegue compreender, ele não consegue aceitar. Vamos fazer um outro questionamento. Pensa comigo,
Vocês já viram uma explosão organizada? Nós estamos falando do Big Bang. Você já ouviu falar de uma explosão? Você já viu uma explosão acontecer? Já conseguiu conceber uma explosão organizada, que a partir dessa explosão surge tudo a obra do acaso? Não estou duvidando do Big Bang, não. Como eu estou dizendo aqui, a gente não tem como negar as coisas que a ciência nos apresenta. Mas precisa existir uma inteligência por trás de todas essas coisas. O homem vem para cá com um propósito de desvendar. Quanto mais ele pesquisa, quanto mais ele desenvolve esse planeta, quanto mais ele desenvolve a tecnologia, a ciência, quanto mais ele vai a fundo em suas pesquisas, fica sempre uma questão. Como é que surgiu tudo isso? Da onde que vem tudo isso? Que inteligência que é essa que rege esse universo? Tem alguma coisa inteligente por trás de tudo isso. E no que isso também diminui a grandeza do cientista? Nós, como espíritos, viemos para esse planeta com planejamento existencial. Então, nós fizemos uma programação de vir para cá e descobrir as coisas aqui, desvendar as coisas aqui. Os grandes cientistas que vieram até hoje, eles já vieram com esse propósito, vieram com toda essa programação, estudaram no plano espiritual antes de vir para cá, correto? Então, quando eles vêm para cá e fazem essas grandes descobertas, tudo isso já estava dando planejado, eles cumpriram com a missão deles. Olha que coisa maravilhosa. Quantos de nós tivemos a capacidade de vir para essa terra e conseguir cumprir com a nossa função, cumprir com a nossa missão? Muitos de nós falhamos. Aqueles que conseguiram descobrir todas essas coisas novas que trazem para nós, estão cumprindo com a sua missão. No que isso diminui a grandeza deles? Por que Deus atrapalha esse processo? Deus não atrapalha nada disso. Agora, o que atrapalha? Mais uma vez, o nosso orgulho, a nossa vaidade, que está sempre à frente de todas as coisas, que vem nos atrapalhar a forma de enxergar as coisas, não é mesmo? E como é que acontece essa aliança entre a ciência e a religião? O Espiritismo, ele vem preencher essa lacuna, ele vem cumprir com esse papel. A nossa doutrina, ela é uma filosofia, ela é uma ciência e ela é uma religião. Então ela vem cumprir com esse papel e preencher esse espaço que existia entre a ciência e a religião, explicando para nós as coisas do mundo espiritual, que permeiam todas as coisas do mundo material. Tudo é espiritual, tudo está envolvido pelo espiritual. Tá vendo só? Por isso que essa doutrina é tão maravilhosa, por isso que nós precisamos pesquisar, precisamos estudar, precisamos nos aprofundar nessa doutrina. Por isso que ela atrai tantas pessoas, porque ela responde algumas coisas que não foram respondidas até aqui. Isso não diminui em nada os nossos irmãos de outros credos. Mas o fato é que aqui nessa doutrina a gente consegue encontrar algumas respostas que até hoje não existiam, pelo menos não para nós, ok? Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e aproveito para fazer o convite para você se inscrever aí na nossa página, dentro do YouTube, só entrar no YouTube, pesquisar canal Reforma Íntima, se inscrever na nossa página, para você poder fazer o Evangelho com a gente semanalmente. Toda semana nós estaremos aqui, soltando um novo vídeo e fazendo o Evangelho junto com vocês, tá bom? Não deixe de curtir se você gostou do vídeo e eu aguardo você na próxima semana. Que Deus nos abençoe a todos.